parei de correr atrás e fui rejeitado com dignidade. Era como se a cada respiração alguém apertasse ainda mais o peito por dentro. Não havia grito, nem discussão, nem um fim claro, apenas uma ausência presente demais. A dor de tentar ser visto, ouvido, escolhido e nunca ser. O som de uma notificação que não chega. O silêncio de uma espera que vira rotina. É o tipo de dor que ninguém vê. A dor de correr atrás de alguém que sequer olhou para trás. De insistir por migalhas como se um pouco de atenção pudesse compensar a fome de ser acolhido por inteiro. E o que mais machuca, às vezes, não é o não, é o talvez, quem sabe. O não é bem assim. É isso que prende, que adestra a esperança, que esgota. E nesse cansaço nasce uma pergunta muda. Até quando você vai correr por alguém que nunca deu um passo na sua direção? Sêneca dizia que a verdadeira liberdade começa quando deixamos de ser reféns do desejo alheio. E eu entendi isso no dia em que parei de implorar por presente. No dia em que percebi que mendigar afeto não era prova de amor, era sinal de esquecimento de si. Que continuar insistindo em portas fechadas, esperando que uma batida mais forte convença alguém a abrir, só prolonga a dor de não ser bem-vindo. Marco Aurélio escreveu que a dignidade não depende do outro, que até na rejeição é possível manter o que é seu por dentro. E naquele dia eu escolhi parar, não porque deixei de sentir, mas porque comecei a me ver, a me ouvir, a me escutar em silêncio. Dói parar. Dói muito. Dói mais do que correr, mas é outro tipo de dor. Uma dor que revela, que mostra o que sempre esteve lá, encoberto pela ansiedade de ser amado. E nessa dor nasce algo estranho, algo como um fio de dignidade, algo como uma vela que aprende a queimar sozinha na escuridão, sem plateia, sem retorno, sem promessa de ser vista, apenas queima em silêncio. E talvez seja assim que se começa a reencontrar, quando a gente aceita que há valor em não implorar, que há beleza em simplesmente existir, mesmo sem ser escolhido. Essa é uma história sobre esse silêncio, sobre esse fim que não veio com palavras, mas com a ausência dela, uma história real, porque talvez seja a sua também, correr atrás de quem anda de costas. Havia algo cruel naquele esforço silencioso, aquela sequência de mensagens que nunca eram respondidas com o mesmo interesse, aquelas tentativas de encontros sempre adiados, aquelas conversas que você sustentava quase sozinho, como se amar fosse um monólogo, como se presença fosse uma dívida sua. E você pagava com atenção, pagava com tempo, pagava com a própria autoestima, mas não era suficiente. Nunca era, porque o outro não se afastava, o outro nunca esteve de verdade. E essa ausência disfarçada de presença é talvez a forma mais violenta de rejeição. A mente dizia que era só uma fase, que talvez ele estivesse ocupado, que talvez ela estivesse confusa. O coração tentava justificar cada demora, cada silêncio, cada ausência, como se encontrar desculpas para o descaso fosse mais fácil do que encarar o abandono, como se dizer ele não me ama fosse mais doloroso do que continuar esperando. A verdade, porém, era simples e cortante. Você corria atrás de alguém que já estava de costas, e por mais rápido que você fosse, ele nunca iria te ver, porque nunca olhou. Esse tipo de rejeição é invisível, ninguém vê, porque, tecnicamente, vocês ainda se falam, não terminou. Ele nunca disse que não queria, mas você sente na falta de reciprocidade, no vazio depois de cada encontro, no cansaço que vem depois de cada tentativa de conexão. E isso vai corroendo devagar, vai apagando sua luz, vai te fazendo duvidar se você é digno de ser querido, quando, na verdade, o erro nunca foi você querer demais. O erro foi aceitar de menos, foi correr por alguém que nunca te buscou. Não é fraqueza querer ser visto, não é carência desejar presença, é humano, profundamente humano, mas há um limite entre amar e se perder. E às vezes, parar de correr não é desistir, é finalmente perceber que a corrida sempre foi só sua, a armadilha da esperança adestrada. Existia uma hora do dia que doía mais, para alguns era ao acordar, para outros no silêncio da noite, mas quase sempre era no intervalo entre o talvez e o nunca, entre a última mensagem não respondida e a notificação que não chegava. Um vazio pontual, específico, cruel. Esperar virou hábito, esperar por algo que, lá no fundo, você já sabia que não viria. Uma ligação, um convite, um gesto mínimo de cuidado. A esperança virou rotina, mas uma esperança cansada, adestrada, como um cachorro que senta sempre que escuta um talvez. Você aprendeu a esperar, aprendeu que o silêncio dele podia ser só o jeito dele, que a falta de atenção dela era
uma fase. Aprendeu que insistir era uma forma de amar, que se você aguentasse pouco, talvez fosse recompensado, talvez fosse escolhido, talvez dessa vez fosse suficiente. E então você esperava, e se anulava, e se moldava, e se diminuía, como se o amor fosse algo a ser conquistado por merecimento, como se bastasse fazer tudo certo para, enfim, receber o que sempre foi básico: presença, interesse, afeto. Mas o afeto verdadeiro não exige sacrifício contínuo. Ele acolhe. Ele chega sem você precisar se machucar para recebê-lo. O problema é que quando a gente se acostuma com migalhas, começa a não acreditar que é isso que vale, que talvez só assim o outro fique. E é nessa hora que o vazio se instala. Porque, mesmo quando ele aparece, você continua se sentindo só. Mesmo quando ela responde, você ainda se sente ignorado. Porque a ausência não é física, é emocional. E não há presença eventual que cure o abandono constante. Sêneca dizia que o tempo é o bem mais precioso. E quando você gasta esse tempo esperando por alguém que nunca soube o que fazer com você, está se traindo em silêncio. Está trocando sua paz por promessas não ditas. Está adiando sua vida por um amor que nunca chegou inteiro e talvez nunca vá chegar. Porque quem realmente quer estar, está, sem ser chamado, sem você ter que correr, sem precisar se provar. O ponto de ruptura não é grito, é cansaço. Não teve briga, não teve grito, não teve despedida. Foi só mais um dia comum, mas algo dentro de você parou. Um silêncio diferente se instalou. Não o silêncio da espera, nem o da dúvida. Era um silêncio de fim, um vazio que não doía mais como antes, mas também não curava. Era como se o corpo tivesse decidido por você, como se, sem alarde, sem drama, ele dissesse paz, porque há um limite que não grita, ele apenas se canta. E o cansaço, às vezes, é mais forte que qualquer palavra. Você não decidiu parar porque deixou de amar. Você parou porque entendeu, no fundo do seu peito, que amar sozinho não é amor, é exaustão. E você estava exausto. Exausto de pensar 1000 vezes antes de mandar uma mensagem, de tentar parecer leve quando por dentro estava despedaçado, de criar desculpas para a ausência do outro, fazer planos com quem nunca confirmou o presente, de segurar sozinho a promessa de um vínculo que nunca se construiu de fato. Foi ali, naquele silêncio inédito, que você se viu com clareza. O momento de ruptura quase nunca é cinematográfico, sutil, quase invisível. É quando você percebe que parou de esperar, que pela primeira vez não checou o celular logo ao acordar, que não escreveu aquele texto que nunca teria resposta, que não chorou ao lembrar do último, não por ter superado, mas porque, enfim, aceitou. O amor que você ofereceu era grande demais para caber em alguém que só sabia receber, nunca retribuir. Epicteto dizia que a verdadeira liberdade surge quando aprendemos a distinguir o que está sob nosso controle daquilo que não está. E naquele momento, você parou de correr, não por fraqueza, mas por lucidez, porque percebeu que o outro não era responsabilidade sua, que a ausência dele não era reflexo do seu valor, que seu esforço não podia preencher o vazio de alguém que nunca quis estar inteiro ali. E nesse cansaço nasceu a sua força, a força de parar, a força de não insistir mais, a força de continuar sozinho, sim, mas em paz. Sêneca e o gesto de sair com dignidade. Havia algo de profundamente silencioso no ato de ir embora sem estardalhar, sem acusações, sem despedidas dramáticas, sem explicações longas tentando justificar o próprio valor. Apenas um gesto, um passo para um respirar mais fundo, um não sussurrado entre pensamentos que antes gritavam por até. Foi isso que aconteceu. Não teve plateia, não teve aviso, só uma decisão interna, tranquila e firme. O tipo de decisão que ninguém aplaude, mas que muda tudo por dentro. Foi quando você entendeu que Sêneca dizia: é sinal de sabedoria deixar o que nos diminui, mesmo que doa. Não foi fácil, não é? Porque ir embora, nesse caso, não é sair de um lugar, é sair de um papel. O papel de quem sempre tenta, de quem sempre compreende, de quem suporta o insuportável, na esperança de um gesto de volta. Você deixou de ser esse alguém, não porque endureceu, mas porque se viu, porque se percebeu curvado demais, pequeno demais, calado demais, e entendeu que dignidade não é orgulho ferido, é amor próprio em pé. É quando você escolhe a si mesmo, mesmo com o coração apertado. A dignidade nesse contexto não vem do outro, vem da forma como você se recusa a se vingar, a dramatizar, a se rebaixar. Vem do silêncio com que você se retira, da calma que nasce quando você decide não se perder, tentando se provar. Porque não se trata de vencer, se trata de não se trair,
de não se esquecer, de não deixar que o desamor do outro contamine o que há de mais íntegro em você. Marco Aurélio escreveu que a dignidade é um manto que ninguém pode arrancar, só você pode largar. E você agora escolheu vestir esse manto de novo. Esse gesto de sair sereno e firme é mais do que um fim, é um recomeço. Não um recomeço feliz, leve, mágico, mas um recomeço honesto com você mesmo, sem mais, sem desculpa. Com dor, sim, mas com verdade. E essa verdade silenciosa tem um poder imenso, o poder de reconstruir você por dentro, não como alguém ferido, mas como alguém que sobreviveu ao abandono sem precisar abandonar a si mesmo. A metáfora do portão aberto. Imagine um portão, não qualquer portão, mas aquele que você precisa bater com força, repetir a batida, esperar em pé na chuva, implorar por um sinal de abertura. E mesmo quando ele se abre por um breve instante, é como se dissesse: entre, mas com cuidado. Não se acomode, não fique demais. Essa metáfora não é apenas sobre portas físicas, é sobre relações, sobre conexões humanas que exigem mais esforço do que reciprocidade. E durante muito tempo, talvez você tenha acreditado que esse era o caminho certo, o amor certo, que o amor verdadeiro exigia prova, exigia dor, exigia resistência. Mas e se não for assim? E se o verdadeiro amor não exigir feridas nos dedos? E se quando for de verdade, a porta simplesmente estiver entreaberta? Convidando, acolhendo, sem alarde, sem imposição, sem necessidade de se justificar o tempo inteiro, porque quem quer que você entre, não complica, não foge, não se esconde atrás de testes emocionais, não te faz sangrar para depois oferecer um curativo mal colocado. O amor que acolhe, acolhe no gesto simples, no silêncio calmo, na presença constante, sem necessidade de espetáculo. Você passou tempo demais batendo em portões errados, portões de gente que só abria quando queria, gente que confundia disponibilidade com fraqueza, que usava o seu afeto como vantagem, que gostava de ser querido, mas não sabia querer de volta. E por muito tempo, você acreditou que era assim mesmo, que amor era conquista, que vínculo era insistência, mas agora, talvez pela primeira vez, você começa a entender que não, que amor não é guerra, que afeto não é provação, que presença não é moeda de troca. Sêneca nos lembra que o bem mais precioso não é o que damos aos outros, mas o que preservamos em. E ao parar de bater nesse portão, você não está desistindo do amor. Está abrindo espaço para algo novo, algo mais leve, algo que não exige cortes para existir. Um amor que te vê antes mesmo que você bata. Um amor que não pede explicações para te deixar entrar. Um amor que, como um portão já aberto, simplesmente está ali, esperando, firme, pronto para acolher quem vem inteiro, não quem chega em pedaços. Ser deixado pode ser o início de ser reencontrado por si mesmo. A rejeição tem um som próprio. Não é o som de uma porta batendo, nem de alguém dizendo adeus. É mais como um eco que repete dia após dia o que não foi dito, o que não foi sentido de volta. E esse eco vai ficando dentro da gente, vai preenchendo os espaços vazios com dúvida, com culpa, com aquela pergunta insistente: o que me faltou para ser escolhido? Mas a verdade é que muitas vezes não falta nada. Só sobra entrega onde não há reciprocidade. E a dor de ser deixado não é só pela ausência do outro, é pela perda da imagem que você construiu de si ao lado. A imagem de alguém que talvez acreditou demais. Epicteto dizia: não é o que nos acontece, mas como reagimos ao que nos acontece. E nesse instante começa a virar, porque ser deixado pode ser devastador, mas também pode ser um portal. Um corte que, ao invés de destruir, revela onde você colocava seu valor, revela que talvez você tenha medido sua importância pelo reflexo em olhos que nunca te enxergaram por inteiro. E essa revelação não vem com raiva, vem com uma tristeza lúcida, uma dor que por fim ensina que o amor próprio começa onde termina a ilusão de precisar ser escolhido para existir. Sêneca completaria: quem se conhece não se vende por migalha. E essa frase, que parece dura, é na verdade um abraço, um lembrete de que sua história não começa nem termina com quem foi embora. Ela continua, ela recomeça, com mais silêncio, com mais cuidado, com mais verdade. E esse reencontro consigo mesmo não é imediato, não é fácil, mas é profundo. Começa no dia em que você para de se provar para quem nunca te viu. No dia em que você não precisa mais se explicar. No dia em que o silêncio que antes machucava
começa a fazer sentido. A reconstrução não vem com aplausos, nem com garantias. Vem com pequenas decisões diárias, como escolher dormir sem esperar aquela mensagem, como decidir não responder ao que antes te prendia, como olhar no espelho e reconhecer aos poucos alguém que está voltando, não a mesma pessoa de antes, mas alguém mais inteiro, alguém mais calmo, alguém que aprendeu que por mais que o amor machuque, ele não precisa ser dor. E que dignidade, essa palavra tão esquecida, é a ponte entre a ferida e a paz. Se hoje você se sente rejeitado, não corra, não implore, apenas respire. Escute o eco por um instante, depois escute o silêncio e então escute a si mesmo. Talvez aí comece o verdadeiro reencontro, o único que nunca mais vai te deixar, porque dessa vez é com você e por você. Epílogo, o silêncio que liberta. Algumas histórias não têm ponto final. Elas apenas se dissolvem no tempo, como uma lembrança que aos poucos deixa de doer. Não porque foi esquecida, mas porque foi compreendida. E quando a dor encontra sentido, ela muda de nome. Deixa de ser ferida aberta e se torna cicatriz. Deixa de ser ausência e vira. Deixa de ser perda e se transforma em liberdade. É isso que acontece quando paramos de correr atrás. Quando, em vez de buscar alguém que nunca ficou, decidimos ficar com o que sobrou de nós e começamos a reconstruir. Não para impressionar, não para provar nada, apenas para existir com mais inteireza. Há uma espécie de paz que só chega depois do esgotamento. Quando não há mais energia para insistir, quando não resta mais nenhuma fantasia de que poderia ser diferente. É nesse chão cru, nesse vazio tão honesto, que o estoicismo encontra abrigo, porque ele não promete finais felizes, ele não oferece atalho, ele apenas ensina que tudo o que você precisa já está aqui no seu controle, na sua respiração, na sua capacidade de permanecer sereno, mesmo quando o mundo ao redor não faz sentido. E essa serenidade não é frieza, é presença, é maturidade emocional. O que antes era correria, virou silêncio. O que antes era desespero, virou pausa. E agora, quando você se lembra de tudo que viveu, talvez ainda doa, mas dói diferente. Dói com dignidade, porque agora você sabe que amar não é se arrastar, que esperar não é se esquecer, que querer alguém não pode custar sua paz, e que às vezes o maior ato de amor é ir embora, é recusar menos do que se merece, é parar de mendigar migalhas emocionais, porque o que você oferece, presença, escuta, afeto, vale muito. E quem não reconhece isso, não te merece, não por arrogância, mas por justiça. Por isso, se hoje ainda houver silêncio dentro de você, ouça com atenção, não como quem espera a resposta do outro, mas como quem começa a escutar, talvez pela primeira vez, a própria voz. Aquela que ficou abafada por tanto tempo, aquela que sussurra, eu também preciso de mim. Essa é a verdadeira virada, não a que muda os outros, mas a que muda sua forma de permanecer com você mesmo. E se ainda restar dor, lembre-se, ela também é parte da cura, porque só sente quem ainda está vivo. E estar vivo agora significa uma coisa simples e poderosa. Você voltou para casa, dentro de si, e aqui ninguém mais pode te deixar.